Olá, bem-vindos a mais uma exploração detalhada aqui no The Deep Dive. Hoje, voltamos os nossos olhos para o futebol e o futsal. Todos vemos o brilho do talento em campo, mas o que realmente separa um jogador de elite dos demais? Será só a magia nos pés e a força física? Para investigar isso, recebemos um material bem rico, uma revisão científica sobre fatores psicossociais, um estudo tático focado no goleiro-linha do futsal, a história de como uma universidade estrutura seu programa de futsal e ainda uma pesquisa sobre intensidade de treino. A nossa missão hoje é desenterrar as verdadeiras pérolas de conhecimento que se escondem aqui. Qual é o segredo por trás do sucesso de alto nível? Exatamente. Vamos mergulhar em como a mente do atleta, o seu ambiente social, as táticas específicas de jogo e, claro, a forma como se treina se entrelaçam. Não é um fator isolado, mas uma rede complexa que influencia tanto o desenvolvimento quanto o desempenho final. Uma análise multifacetada nos espera, sim. Excelente. Então, vamos lá desvendar isso. Começando talvez pelo que não é tão óbvio. Falamos muito de tática, técnica, físico, mas e a parte mental e social? O que as pesquisas nos dizem sobre esses fatores mais escondidos? Olha, há um trabalho bem significativo nisso. Uma revisão sistemática de 2017, liderada por Gladhill, analisou muitos estudos e conseguiu identificar, imagine, 48 fatores psicossociais ligados ao desenvolvimento de talentos no futebol. 48? Uau! Sim, e estamos a falar de características como disciplina, autocontrolo e aquela famosa resiliência, a capacidade de se levantar depois de uma queda, né? Mas também compromisso, determinação e autorregulação, que é basicamente a capacidade de gerir os próprios pensamentos e emoções. São peças fundamentais. E atenção, não é só o que se passa dentro da cabeça do jogador. O ambiente à volta tem um peso enorme. O apoio social é crucial. Pais, e o estudo até destaca a figura dos pais futebolistas, sabe? Aqueles que já viveram o desporto e podem oferecer uma visão diferente. Ah, interessante essa nuance. Sim, mas também irmãos, colegas de equipa, treinadores, todos formam uma teia de influências. A dinâmica entre essas pessoas e o jogador molda significativamente o caminho. Certo, mas como é que essas características internas, tipo a disciplina e o apoio externo, como o dos pais ou de um bom treinador, realmente se conectam na prática? Quer dizer, como é que isso pode definir a carreira de alguém? Aqui está um ponto muito interessante que a pesquisa revela. Não é uma coisa ou outra, mas a interação constante entre elas. Imagine a disciplina de um jovem jogador sendo reforçada pelo apoio consistente dos pais, ou a resiliência sendo estimulada por um treinador que sabe comunicar, que sabe encorajar após um erro. Uhum. Essa combinação de fatores internos e externos é que molda o que os pesquisadores chamam de comportamentos adaptativos. Comportamentos adaptativos. O que seria isso na prática? São as escolhas do dia a dia, basicamente. Cuidar do sono, da alimentação, a dedicação dos treinos e até mesmo, olha que interessante, a participação nos jogos informais, as famosas peladas com os amigos. As peladas? A sério? Sim. Parecem só diversão, mas são importantíssimas para o desenvolvimento. E aqui vem o pulo do gato, como se diz. Esses comportamentos visíveis influenciam diretamente como os treinadores percebem o potencial daquele jogador. Quer dizer que a atitude e o comportamento fora dos 90 minutos podem ser um passaporte para progredir? Tipo, da formação para a equipa principal? Exatamente isso. Um jogador que demonstra consistentemente disciplina, compromisso, boa interação social, ele acaba por ser visto como alguém com mais hipóteses de vingar, de fazer essa transição. Faz sentido. Isso reforça a ideia de que o desenvolvimento tem de ser holístico, olhar para a pessoa inteira. Historicamente, o futebol focou muito no trio físico-técnico-tático, né? E talvez tenha deixado essa dimensão psicossocial integrada um pouco de lado. Fascinante essa ligação direta entre comportamento, percepção do treinador e progressão na carreira. Isso muda mesmo a forma como olhamos para a formação. E falando em formação e treino, mencionou os jogos informais. Todo treino tem o mesmo valor? Ou há tipos de atividades que funcionam melhor para criar craques? Sim, e aqui a mesma revisão sistemática traz outra descoberta que desafia um pouco o senso comum.
Muitas vezes pensa-se que quanto mais treino estruturado, melhor. Não é. É o que se ouve muito, sim. Pois. Mas os dados sugerem que não é bem assim. O tipo de atividade parece ser mais decisivo que a quantidade pura e dura de horas. Vários estudos indicaram que os jogadores masculinos que chegaram a nível profissional participaram significativamente mais em atividades de jogo durante a infância e adolescência. Atividades de jogo. O que inclui isso exatamente? Partidas oficiais? Inclui as partidas oficiais, claro, mas também os jogos informais, a tal pelada na rua, no parque e até atividades lúdicas dentro do treino que simulam situações de jogo em vez de serem apenas exercícios repetitivos e isolados. E a diferença era grande? Comparando com jogadores que passaram pelas mesmas academias, mas não chegaram ao profissionalismo, a diferença estava muitas vezes no tempo dedicado a estas atividades mais livres e baseadas no jogo. Isto apoia a chamada hipótese do engajamento precoce de uns pesquisadores Ford e colegas. A ideia é que a prática e, crucialmente, o jogo específico do futebol, principalmente ali entre os 6 e 12 anos, são extremamente importantes. E porquê? Qual a vantagem de jogar mais? Porque jogar parece desenvolver de forma mais integradas as habilidades motoras, a tomada de decisão rápida, a leitura de jogo e também as competências sociais, tipo comunicação e cooperação. É literalmente aprender a jogar jogando. Espera aí, então, a pesquisa sugere mais tempo a jogar e talvez menos tempo naqueles exercícios repetitivos. Isso parece ir contra muito do que vemos em treinos de formação, com foco em cornos, filas, repetições técnicas, não é? Exatamente. Há uma desconexão aparente. Um estudo específico sobre práticas de treino de jovens, também citado na revisão, mostrou que muitos treinadores de formação gastam menos tempo em atividades baseadas em jogo do que a dar instruções diretas, feedback, a gerir o grupo ou, em treinos físicos e técnicos isolados. Que interessante! Parece haver aqui uma lacuna entre o que a ciência aponta como mais eficaz e a prática comum em muitos clubes. Sem dúvida, é algo a refletir. Então, o tipo de treino é crucial. Percebido. Mas e a intensidade? Como é que um treino técnico-tático normal, focado em situações de jogo, afeta os jogadores? Temos dados sobre isso, certo? Temos, sim. Um estudo de Coonrath e colegas, de 2016, investigou isso em jogadores sub-20. Eles realizaram um treino técnico-tático, um TTT, de 50 minutos, num campo mais curto, 60 por 40 metros, focado em transições ataque-defesa, algo muito real no jogo moderno. Ok. E como mediram o esforço? Usaram algo bastante simples e prático, a Escala de Percepção Subjetiva de Esforço de Borg, a PSE. Aquela escala de 0 a 10, onde o próprio jogador diz quão intenso sentiu o treino. Certo. E o que descobriram? Foi um treino puxado para eles? Surpreendentemente, para a maioria, 92% deles, a percepção foi de fácil a moderada. Não sentiram como um treino esgotante, sabe? Fácil a moderada. Ok. Mas o mais curioso veio a seguir. Mediram potência muscular dos jogadores antes e depois do treino, usando saltos. Fizeram o salto contra movimento, o SQM, que mede a impulsão vertical, e o salto horizontal, SH, que mede mais a capacidade de saltar para frente, tipo um arranque explosivo. E os resultados dos saltos? Imagino que tenham piorado um pouco com o cansaço do treino, mesmo sendo moderado. É o que se esperaria, não é? Seria a lógica. Mas não. O salto vertical, o SCM, não mudou significativamente. Agora, o salto horizontal, o SH, este melhorou depois do treino. Melhorou? Depois de 50 minutos de treino tático. Como assim? Isso é muito contraintuitivo. A pessoa treina e fica mais forte no fim. Pois é surpreendente. Os autores levantam algumas hipóteses. Talvez o próprio TTT tenha funcionado como um aquecimento muito específico e prolongado, ativando os músculos certos para aquele tipo de salto, horizontal. Ou talvez a dinâmica do treino, com as acelerações, as mudanças de direção, tenha tido um efeito de potenciação pós-ativação, basicamente. Deixou os músculos mais prontos, mais excitados para gerar força horizontal logo a seguir. Entendo. O ponto principal aqui é que este tipo específico de treino, que foi percebido como de baixa a moderada intensidade, não só não prejudicou a potência, como até pareceu ter um efeito positivo agudo num tipo de força importante para o futebol. Isso tem implicações práticas enormes, imagino. Tem, sim. Quais, por exemplo? Primeiro, mostra que a simples percepção subjetiva de esforço, a PSE, pode ser uma ferramenta barata e eficaz
para o treinador monitorizar como os jogadores estão a sentir a carga do treino. Não precisa sempre de GPS e tecnologia cara, né? Certo, uma ferramenta acessível. Exato. E segundo, sugere que sessões como esta, moderadas, podem ser usadas estrategicamente, talvez em dias de recuperação ativa ou mesmo na véspera de um jogo, sem aquele medo de cansar excessivamente os atletas ou prejudicar a sua capacidade explosiva. Nem todo o treino precisa ser a matar, como se costuma dizer, para ter valor. Faz todo o sentido. Uma gestão inteligente da carga, no fundo. Agora, mudando de modalidade, mas continuando nas táticas e intensidade, vamos ao futsal. Há uma tática que sempre gera debate e emoção: o goleiro-linha. O que é exatamente e por que raio as equipas arriscam tanto com ela? Olha, o goleiro-linha é aquela jogada onde o guarda-redes, ou goleiro no Brasil, sai da baliza, avança no terreno e joga com mais um jogador de linha no ataque. Sim, vemos isso muito no final dos jogos apertados. Exato. O objetivo principal é claro: criar superioridade numérica, ficar com 5 jogadores contra os 4 defensores adversários, para tentar marcar um golo. É um recurso usado tipicamente em situações de desespero, quando se está a perder perto do fim, ou para tentar a vitória nos últimos segundos. Ok. E funciona. Qual o impacto real disso? Bem, um estudo de Newton Ribeiro, lá de 2011, focou-se precisamente nisso. Qual a influência real do goleiro-linha no resultado final? Ele observou jogos de alto nível, finais e semifinais da Liga Futsal Brasileira de 2010 e analisou quando e como as equipas usaram esta tática e se funcionou. E qual foi a conclusão? Vale a pena o risco? Na maioria das situações observadas naquele contexto de elite, a conclusão foi que sim. As equipas que usaram o goleiro-linha em momentos de necessidade conseguiram, na maior parte das vezes, atingir o objetivo imediato, que era marcar o gol que precisavam. Parece ser, de facto, uma ferramenta ofensiva poderosa quando bem aplicada. Quando bem aplicada, aí é que está o busilis, imagino, porque o risco é gigantesco, não é? A baliza fica completamente escancarada. Exatamente, esse é o grande calcanhar daqueles da tática. É um risco calculado, mas o risco existe. Perder a bola naquela situação é quase sentença de golo sofrido na própria baliza. Pois. E o estudo do Ribeiro notou isso mesmo. As falhas na execução, um passe errado, uma perda de bola infantil foram fatais nos casos em que a tática não resultou ou até levou um golo na própria baliza. Ele cita até um exemplo de um jogo importante, Carlos Barbosa versus Jaraguá, onde mesmo sendo uma equipa teoricamente bem treinada para isso, falhas na execução impediram o sucesso da jogada. Então não basta ter a intenção, a expressão tem de ser perfeita. Praticamente. Por isso não basta decidir usar o goleiro-linha. Exige um treino muito, muito específico. O guarda-redes tem de ter qualidade com os pés, bom passe, excelente leitura de jogo. E toda a equipa tem de estar sincronizada na movimentação, na ocupação dos espaços. É quase uma coreografia sob pressão. E imagino que a parte mental do guarda-redes aí seja fundamental. Crucial. O estudo também aponta isso. Qualidades psicológicas importantes para o guarda-redes nesta função. Precisa de ter calma, sob pressão, coragem para sair e arriscar, decisão rápida, iniciativa e até liderança para organizar o ataque a partir dali. Definitivamente não é para qualquer um. Fica claro que é uma faca de dois gumes, exige muita preparação técnica, tática e mental e o perfil certo do jogador. Já vimos a importância da mente, do ambiente social, do tipo e intensidade do treino e até de táticas específicas como esta. Como é que tudo isto se junta num programa real de desenvolvimento de atletas? Temos o caso da Universidade Federal de Santa Maria, o UFCM, certo? Sim, um artigo de Machado e colegas de 2020 conta a história recente do futsal na UFCM e mostra como eles tentam integrar várias frentes. O ensino, dentro da universidade, a pesquisa científica e a extensão, que são os serviços à comunidade. E como começou isso lá? Tudo começou de forma mais informal em 2005, por iniciativa de estudantes de educação física mesmo, e foi se estruturando ao longo do tempo, ganhando projetos formais. E o que é interessante nesse modelo deles? O mais interessante ali é a articulação que eles procuram fazer entre essas diferentes áreas. Por exemplo, os treinos da equipe principal estão ligados a uma disciplina do curso de educação física. A pesquisa sobre futsal é feita num laboratório específico deles, o LACSEM, e há projetos de extensão que levam o futsal para fora dos muros da universidade, para a comunidade. E competem a série também.
Sim, a equipe compete a sério em jogos universitários a nível estadual e nacional e chegou mesmo a disputar a Série Ouro, que é a principal liga estadual de futsal lá no Rio Grande do Sul. Ok, e como é que este modelo da UFSM se conecta com o que falámos antes, sobre criar um ambiente propício ao desenvolvimento de talentos? Aquela ideia do ambiente de desenvolvimento de talentos. Este caso da UFSM é um bom exemplo prático de uma tentativa de criar o que a primeira fonte que discutimos chamou de Ambiente de Desenvolvimento de Talentos, ou TDE. Mostra a importância de ter uma estrutura organizada que integra teoria, através da ligação com disciplinas, da pesquisa no laboratório com a prática nos treinos, nas competições de bom nível. E a extensão à comunidade entra onde? A extensão também é parte desse ambiente, devolvendo algo à sociedade e, potencialmente, até identificando talentos ou criando mais oportunidades de prática. Eles procuram uma abordagem multidisciplinar, reconhecendo que formar um atleta de alto nível hoje em dia envolve fisiologia, psicologia, medicina, gestão. Não é só o treinador na quadra com a bola. Isso alinha com a visão holística que mencionou antes. Exatamente. Vai ao encontro do que a revisão sobre fatores psicossociais também apontava como ideal. O artigo da UFSM também sublinha a importância de pensar a médio e longo prazo, não só no resultado imediato, e de avaliar o processo continuamente para ajustar o rumo, se necessário. E eles enfrentam desafios, imagino. Claro, e de forma realista, o artigo menciona os desafios. Por exemplo, a necessidade de adaptar tudo durante a pandemia de Covid-19, passando para atividades remotas, até com um canal no YouTube para manter o contato e as atividades. Mostra a complexidade, né? Exatamente. Mostra que gerir um programa destes é complexo, é dinâmico e exige resiliência não só dos atletas, mas da própria instituição, dos treinadores, de todos os envolvidos. Uau, que viagem fizemos! Da mente do jogador e do seu círculo social, passando pelos segredos do treino eficaz, mais jogo, menos repetição talvez, pela adrenalina das táticas de risco como o goleiro-linha, até a estrutura complexa de um programa universitário que tenta juntar tudo isso. Se tivéssemos que resumir as grandes ideias dessa nossa conversa, ficou claro para mim que o talento é muito mais complexo do que parece à primeira vista. Fatores psicossociais como resiliência e disciplina, combinados com um bom suporte social, são cruciais e influenciam até a percepção dos treinadores, o que pode definir carreiras. No treino, a qualidade e o tipo de prática, com um destaque surpreendente para o jogo livre e lúdico na formação, parecem superar a mera quantidade de horas. Sim, e vimos que táticas como o goleiro-linha podem decidir jogos, mas exigem preparação rigorosa e nervos de aço. Monitorizar a intensidade percebida do treino com ferramentas simples como a PSE é uma estratégia valiosa e até treinos percebidos como moderados podem trazer benefícios inesperados para a performance física. E, por fim, a tentativa de integrar pesquisa, treino e competição, como no exemplo da UFSM, parece ser o caminho mais completo, embora seja um desafio constante na prática. Exatamente. E um ponto fundamental a reter, que a primeira fonte também alertava, é a necessidade de cautela. Muita da pesquisa existente ainda tem vieses, foca-se muito em jogadores europeus, masculinos, adolescentes. Certa representatividade. Exato. Jogadoras femininas, atletas com deficiência, outras etnias, outras faixas etárias estão subrepresentados. Isso limita um pouco a aplicação universal direta das descobertas. Além disso, a qualidade metodológica geral de alguns estudos revistos exige atenção. As descobertas são valiosas, sim, mas a aplicação precisa sempre de considerar o contexto específico de cada jogador, cada equipa, cada ambiente. E a necessidade de mais investigação? Continua clara. Precisamos de mais estudos longitudinais que acompanhem os atletas ao longo do tempo e que olhem para esses grupos que historicamente foram menos estudados. O futebol feminino, o desporto paralímpico, jogadores de diferentes culturas e realidades socioeconómicas. Só assim teremos uma imagem realmente completa e justa do desenvolvimento de talentos. E, com tudo isto, fica uma reflexão final, não fica? Parece haver muitas vezes uma distância considerável entre o que a ciência sugere, mais jogo, mais autonomia para o jogador, um foco maior no psicossocial e a prática do dia-a-dia em muitos clubes, que ainda pode ser muito centrada na repetição mecânica, na instrução direta e no físico-técnico quase isolado. Pensando nessa aparente desconexão, que pequena mudança seja na forma como um treinador planeia uma ação de treino, na conversa entre esse treinador e o seu atleta, ou mesmo no tipo de apoio que os pais dão em casa, poderia cada um de nós, no nosso papel, tentar implementar ou defender amanhã para começar a aproximar um pouco mais a prática real destas ideias tão interessantes que a pesquisa nos traz. Fica a questão no ar para pensarmos.